Fala, meus amigos, estamos aqui hoje em Presidente Prudente, na fábrica da Stetson. E hoje quem vai apresentar todo o processo de fabricação de um módulo que chega aí na sua ponta é o Marco Antônio e o William. Estamos aqui para te ajudar, o que precisava mostrar a fábrica de sonhos aí. Chega pra cá. Bora! Ó, já começa no rolê aqui, ó, que bem na porta já tem uma areazinha de descanso. E, meu amigo, eu quero implementar isso daí, ó. No dia que a gente tiver espaço, você funcionário da GC Audio também vai ter um espacinho desse, ó. Bobzinha, rede, espreguiçadeira. Meu amigo, precisa de mais o que isso aqui, ó? Olha. Daqui é a felicidade do peão. Muito eu tenho bom. 17 anos de firma já. Eu tenho uns 4 anos de desenvolvimento. Depois eu tenho uns 10, 12 anos na fábrica. E agora eu tô 1 ano e meio com o pessoal do comercial e do marketing aí. Muito bom. É bom que você já passou por tudo? Já, né? Conheço. Eu tenho uma dúvida, hein? Aqui é igual ao Google? O mercadinho aqui é pegar e levar embora? Não, aí tem que pagar um pouquinho, mas tem. Tá. Falta um pouco pra virar Google. Ó, aqui nós vamos apresentar pra você. Nós estamos aqui na fábrica, que é a unidade principal. E a gente tá com as coisas meio... Você vai ver que tem um pouco de material aí, porque a gente tá aqui fazendo um segundo barracão aqui embaixo. Eu vou mostrar o almoxarifado pra você. Mas tem um barracão sendo construído ali de 4.700 metros. Muito bom. Aonde a gente vai... Olá, tudo bem? Bom dia. Pera aí, a gente vai ter que fazer uma pausa aqui que eu vou ter que tirar um racho com alguém no ping-pong aqui. Aí, ó. Já achou uma parceira já. Olha só, hein? Gente, eu vou furar a fila rapidinho, tá? Próximo que perder aí, eu vou entrar rapidão. Só pra dar um cacete e depois eu saio. Tu é bom nisso, mano? Olha, na época de escola eu sabia brincar. Agora, meu parceiro, tem uns 10 anos que eu não pego uma raquete. Nossa, mas eu ia vir trabalhar aqui de domingo até. Vai lá? Obrigado, meu querido. Valeu, gente. Faz tempo ficar cantando bola antes, Faz tempo para de estudar, né? Porque o tempo de escola era bom. Já foi. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigadão. Eu se divirto. E são 2 ocas, né? Que eu vi caminhão saindo do outro lado lá, né? É que o nosso almoxarifado tá lá. Aqui já são OP separados, ordem de produção, para fazer produto. Aí que eu disse, aí tem esse barracão aqui embaixo, a gente vai ali, que é o almoxarifado, e tem outro lá para baixo que tá construindo. Todo o material que subir do almoxarifado, a gente vai descer lá, chega aqui com as ordens de produção. Então todas essas partes já são ordens de produção separadas para entrar nas linhas de montagem. Nós vamos ter bastante linha de montagem, você vê que tem linhas que fazem o produto parcial, tem linha que faz final e do parcial vai lá dentro para produzir os maiores. Entendi. Então tem essa situação aqui. Mas a maioria das placas pelo menos saem daqui, tá? Aqui é a produção de placa e alguns produtos saem daqui já. Entendi. Aí funciona assim, né? Chega a ordem, tipo, vai fazer 1000 HL400 agora. Chegou aqui, o pessoal pega essa ordem e ele vai destinar, porque aqui dentro também a placa ela se divide. Tem uma parte, por exemplo, de transformador. Então o pessoal do transformador vai pôr na placa. Essa placa já foi anteriormente para o setor da CMD, para montar a parte automática, para depois vir montar o PPH, que é o segundo estágio. Então aqui mesmo ela subdivide a ordem de produção. Ela vem full e aí o pessoal subdivide aqui. Eu xiretando aqui já, ó. As plaquinhas. O xiretando de lá aqui tá mais fácil. Vai ser uns 5.000, ó. Vulca 5.000. 4 ohms? Eu já não sei, tem que olhar na placa lá. Mas ou é o 2, 4... É que entra na linha de produção por impedância também, né? Isso, e ali é porque você cada um é o transformador é diferente, a saída é diferente, às vezes nível de tensão, o MOSFET é diferente. Cada produto totalmente diferente. porque 5.000, 1 ohm, 2 ohms, 4 ohms, é 3 SKU. Isso. Porque assim, ó, as tensões internas são diferentes por causa das impedâncias, mas da mesma potência, certo? Então, por exemplo, às vezes na saída eu tenho um MOSFET que suporta, sei lá, 200 volts, para o produto X eu tenho que ser 250, então é outro MOSFET. Depende do produto. A proteção, a calibração é diferente, isso é outra SKU. Entendi. Eles compartilham, 90%, transformadora diferente, então, mas o restante deu. O processador também vai ser um pouco diferente, né? O pique. Dependendo até o mesmo programa. É mesmo? Porque faz a calibração fora, pro resistor. Então depende, é o mesmo programa. Tem produto que não dá, é o produto um homem, uma coisa, outro. Então depende do produto. Então aqui é um dos primeiros setores, porque aqui é a placa, chega a placa virgem, a PCI, e aqui ela vai tomar a forma de sair com os SMDs montados. Entendi. Então, por exemplo, a primeira parte coloca ali naquele magazine, coloco as placas ali, essas placas vão entrar no loader, que é a primeira máquina que ela vai empurrando, porque elas se conversam.
Conforme a segunda precisa de placa, ela pede para a primeira vai mandando. Então tem uma esteira entre elas que vai mandando a placa para dentro. Então a segunda aqui, que é a printer, existe um stencil que aqueles caras prata lá, ó, que é igual o silkscreen. Eu tenho que printar a pasta de solda na placa. Então vira todos os bloquinhos para depois vir o componente. Ela só silkscreen. Pasta de solda. Pasta de solda, é. Ah, tá. Depois ela vem para essa terceira máquina, que é uma SPI. É uma máquina que ela faz só a verificação, ela é uma câmera top aí, só vê a verificação para saber se a pasta foi passada certo. Tanto formato, volume, porque tem alguns componentes, por exemplo, os QFN é um componente que ele não tem terminal para fora, só para baixo dele, tipo um processador. Ela vai ver se esse bloquinho tá legal. Por quê? Para não faltar solda, não solda, e se por um acaso tiver excesso, pode dar um curto. Então ela faz esse trabalho aí, ela fica verificando se tem. As outras máquinas são todas insersoras. Eu tenho, por exemplo, Fuji aqui, são máquinas japonesas, que elas fazem essa inserção de componente. Então os componentes estão todos ali, ó, essas fitas. Tem a fita de componente. A fita de componente. Aí é tudo SMD, né? Aí é tudo SMD. Aí aqui que vai acontecer? Pô, tem um programa, obviamente, para cada placa. Consequentemente, eu faço o programa, ele vem aqui e aí monta com resistência. Se for o SKU-A ou o SKU-B, tem cada um tem o seu programa. Praticamente uma CNC, né? Ela vem, coleta, É um CNC. vem, É um CNC. Né? Essa aqui, por exemplo, põe 40 mil componentes hora. Essa primeira. E aí tem o restante, então a capacidade é violenta. Então faz a conta, ó. 1, 2, 3. Perdi a conta já. Eu perdi a visão. São 5. Onde as duas últimas... 200 mil componentes por hora. Isso. As duas últimas são mais lentas, por quê? Elas põem também rápido, mas a gente deixa ela mais lenta porque ela põe componentes maiores. Ah, Tipo um capacitor. Esse cara é mais pesado, se for na velocidade, ele até escapa da sucção. Entendi. Então esse cara tem que ser mais carinhoso. Ah, que sucção, verdade. Ele trabalha com É vácuo. Vácuo. Tanto pra puxar o vácuo, tanto pra soprar para pôr o componente. É, você dá vácuo, puxa, Isso, você e tira o vácuo. Por quê? Porque só colocar eu tenho que dar uma apertadinha nele pra ele centralizar lá. Então, aqui é uma ciência, cara, toda a parte. Mas vamos lá. Bora. Aqui, aí agora tem o forno, tem uma outra máquina aqui que divide as placas e por último tem uma IOI, uma máquina que faz agora a verificação depois de colocado o componente e a solda. Então lá eu inspecionei a pasta de solda, que eu já especifico, melhor, eu verifico o componente, Se ele tá colocado se no ele tá lugar certo. colocado, se ele tá lá. Imagina que por algum acaso não colocou tal, essa placa vai vir aqui e provavelmente ela vai ser um defeito. Porque ela tá faltando um componente e tal. Mas essa Então, placa ela consegue voltar pra cá ou ela é descartada? Se Depende, faltar. depende do trabalho. Se for só. Porque quando pega, ela já pega já para a linha. Entendeu? A máquina também sabe se ela pôs ou não. Mas é um eventual problema, tem um cheque aqui. É, pode ter uma que passa, né? Isso, porque assim pode ser que uma ficou sem, não eventual. O que a gente faz? Se for só um componente, ela retrabalha e coloca o componente. Pensa, você falou que coloca 40 mil componentes cada máquina. Quantas placas passam aqui por hora? Depende do produto. Eu tenho produtos mais lentos, porque assim, por exemplo, pegar um isso produto também. de 4 canais. Pô, o cara tem 4 canais, 4 pré ali, então tem casa de 400, 500 componentes SMD. Já, por exemplo, o controle longa distância nosso já tem 30 componentes. Então, depende a placa, porque vai ter com relação a tempo de produção mesmo. Né? Entendi. Mas é uma placa pra caramba. Né? Bastante. Aí aqui são subprocessos. Eu acho que eu vou roubar uns 20 desse daqui, ó. Que chega modo lá sem essa paradinha, sem o Chega não, o trincotezinho. nosso não chega Não, modo usado, Ah, tá. entendeu? Cai o cara no meio. perde. Entendi. Aí chega lá sem e fala, puta, é só? Pô, a gente já faz, manda pra você sem problema. Aqui são subprocessos. Aham. Vou mostrar pra você lá, agora já saiu da máquina SMD. Vamos entrar lá, vamos na máquina de Wave, vamos voltar lá no início lá. Tinha a mão ali, ó. Eu trabalhei 10 anos no processo aqui, cara. É muito processo. Aqui? Ó. Você sentou nessa cadeirinha? Não, eu trabalhava no, tipo assim, eu coordenava lá fazer instrução de trabalho, por exemplo. Ó. Aqui, ó, chega um produto, o desenvolvimento manda pra gente o produto. Chega o protótipo pra gente. A gente pega esse protótipo e, tipo assim, desmancha ele num bom sentido, a gente faz a reengenharia, porque aqui, ó, chega aqui, pra esse setor eu tenho que ter uma instrução de trabalho. Pro setor de CMD eu tenho que ter outro. O cara que solda, pro cara que coloca o shaft ali, tem que falar qual que é o código do shaft. Então todo mundo aqui tem código e tem instrução. Esses dois aqui são OEM, a gente faz OEM pros Estados Unidos. Eu ia perguntar se era linha de exportação, porque aqui não tem, né, esse Bravo? Isso, esse do Bravo não tem e esse é um TPT, é um OEM para um cliente dos Estados Unidos. Qual a diferença? Nenhuma, só o nome dele. Chama TPT 8000 produto. Então sai daqui com o logo do cara, o disparador. Código interno da fábrica é TPT-8000. E aí esse código aqui. Então, Aí o código só muda a etiqueta. como ele vai fazer esse processo aqui? É um processo que é igual para todos, que é solda, que aí, beleza. Então esse é o mesmo processo, é uma instrução para os 4 produtos. No Entendi. caso aqui 6, né? Mas, se fosse, por exemplo, lá do SMT, que são componentes diferentes, aí lá realmente é outra escala, é outra diferente. Entendi. Então depende do setor. Você tem que fazer instrução de trabalho para todo mundo. Torque da parafusadeira. Para produto A, pode não ter problema. Produto B tem que ter com torque 10, não pode ser 11.
Entendi. Então é feito o trabalho aqui, então a gente faz teste e tal, e passa pro pessoal isso aí. Ó, o torque desse aqui é 10, não pode ser 11. Então tem que estar documentado para quem sentar ali e saber fazer. E tem um treinamento interno aí. Seus detalhes. Aí. Então aqui inserção de componente. Esse aqui é o início do componente PTH, que é o componente que atravessa a placa, vai ser soldado na máquina. Uhum. O SMD, só superfície. Passou pelo estágio lá. E aqui só coloca, né? E aí passa na máquina que tá banhado de solda Isso, embaixo, nós vamos né? ver ali. Isso. Então aqui, elas estão colocando agora os componentes que a gente chama de PTH. Uhum. Aqui é a mesma coisa. As instruções estão aqui. O produto que ela está montando aqui agora é o 3000. O que acontece? O 3000 de 1, 2, aí aqui tem que ser específico. Aqui não pode ser o 3000 de 1, 2, 3 ou 4. Aqui é 1, ou 2, ou 4. São especificações diferentes. Por quê? Lembra que eu falei que o transformador é diferente, capacitor, tem várias diferenças de SKU. Então agora aqui, elas estão fazendo. Então é subdividido aqui que elas vão colocando placa. Você vai ver aqui, ó. Por exemplo, aqui a placa vai entrar quase sem nada, lá vai estar completa. Aí a placa tá full. Esse daqui é um EX. É. Aí vem passando por estágios, né? Pra gente não ter problema, cada um coloca o seu e como eu disse, com códigos separados, né? Que eu venho fazendo essa inserção. Aí esse negocinho no pulso é pra quê? Isso aqui é por de estática. O que acontece? Ah. Vai criando estática no corpo, principalmente quando tá aqui. Normalmente o tempo é muito seco e usa blusas. E é melhor do que o jaleco, né? É, e aí aqui ela fica o tempo todo descarregando. Porque ela tá indo até a fricção da cadeira cria estática. Então Sim. tem componentes sensíveis. Se ele ficar aqui com o braço no couro, né? Isso. Outros estágios, você vai ver que o pessoal tá com luva. Por quê? Porque não pode, estágio que ele anda com a placa, fazer algum trabalho, ele não pode, nem o menino primeiro, ele tá com a pulseira. Uhum. Só que ele tá com a luva lá, caso a gente buscar a placa, alguma coisa, ele tem que estar protegido mesmo assim. Agora, como elas estão no posto de trabalho, aí tem as pulseiras. Entendi. Tô escutando o barulho de um joguinho. Ah? Não, é os testes da Earth. Parece um fliperama. Ah, Não é, parece? você vê lá. Igualzinho o fliperama, mano. É o alarme de moto que a gente tem. Sabe o que parece? Do Atari lá, que é o do foguetinho. Ah, você Fica nos asteroides. Quando dispara. Parece asteroides. Aqui a placa tá pronta, ó. Então aqui a placa tá pronta para entrar no processo de solda ali. Aham. Então esses componentes são todos soltos, por isso que eles estão na esteira toda bonitinha para chegar no estágio ali. Aqui é o estágio de solda. Então esse aqui tem um cadinho que a gente chama com 450 kg de solda. Sim, A placa tá passando lá, ó, e ela vai passando por essa wave, literalmente por essa onda, sim. aí tá soldando. Vocês limpam aqui? Porque ele fica com bastante resíduo, né? Esse resíduo, ele tem uma certa importância. Porque toda hora que tá deixa- tá exposta, ela tá oxidando. Então sempre fica uma camada, porque se você limpar, ela cria. Se limpa, cria, porque ele tá oxidando o estanho. Aqui tá mais lá, se você Se olhar, ele não tá tem limpo. contato com oxigênio, que isso daí Isso, teve no contato. porque embaixo ele tem uma bomba que ela tá circulando lá. Então tem uma bomba lá, aqueles motores lá, eles ficam circulando. Aqui não tem problema, então essa resíduo até ajuda a manter o processo legal. Aí, E sabe? aqui vem esquentando a placa também, Isso, né? pra ativar o fluxo. Exato. Aqui são células iguais, como eu te disse, as células podem fazer trabalho. Então aqui ó, são quatro pessoas fazendo o processo que precisar e tem um técnico no final para ele fazer o pré-teste. Que é aqui. É. Então, por exemplo, assim, ó, eu venho aí, você pega, tem as 4 pessoas, as 3, na verdade, as 3 pessoas ele é a quarta. As 3 pessoas fazem o trabalho. No caso aqui, reforço de solda, o reforço do toroide, porque o toroide passa muita corrente, a corrente total do produto. Quando ele passa, ele deixa uma camada pequena de solda na máquina. Chega aqui, elas reforçam isso aí. Por quê? É onde vai passar muita corrente para garantir Que não essa vai corrente ter uma solda fria, por exemplo, e né? também vai dar sustentação para poder passar essa corrente toda. O que está acontecendo? Então eles fazem o processo, limpam a placa, chega aqui, ela está testando. Então ela faz um pré-teste, como tem instrução de trabalho para todo lado, tem aqui também. Então aqui a gente dá um range para ela vai testar a fonte. Por exemplo, ela tem que dar 80 volts. Então a gente põe ali 78, 79 até 81. Então ela tem um range para ela poder trabalhar. E esse processador é diferente, né? Ele tem uma codificação totalmente diferente, né? Esse é nosso, tem um processo nosso aí dentro. Sim. Por quê? Ela lá também tá o Vulga 5000. Sim. Ele trabalha como um gerador. Ele é mais um gerador de função do que um processador agora. Ele é um tester. É. E aí ela faz o trabalho, acompanha no osciloscópio. Então tem toda essa instrução para poder fazer o teste. Obviamente cada produto tem o seu. Tensão, corrente de repouso. Ela faz todo o teste aí. Assim, você tem noção de quantos quilos de solda passa aqui por mês? Ah, cara, é tonelada, né? Então. Porque assim, ó, tá depositando um pouquinho da placa. Mais aqui. Chega aqui, as minas colocam bastante, ó. Então é muita solda. É Eu não- muita eu não solda, tenho uma né, precisão pra te falar, mas é muita solda. Você é louco. Depois eu pergunto pro financeiro. O financeiro vai saber responder isso aí. Vai. Cobre. Que essa conta é alta, né? Ó, cobre, solda, alumínio, pode ter certeza que os caras sabem de cabeça. Ó, isso aqui é outro OEM. Então vai também o cliente, é um produto nosso, Uhum. com o nome do cara. Quem faz muito OEM, por exemplo, o Carrefour.
Você chega no Carrefour, tem cotonete, pão de queijo, todo trabalho é Carrefour. Mas Sim. não é. O cara vai lá e fecha um acordo, põe o nome Carrefour, então é o OEM. Então isso é muito comum nos Estados Unidos. Tá? Corte. Esse daqui a gente você guarda pra quando a gente tiver que chantagear os caras, entendeu? Fala, e aí? Vai me levar ou não vai pra cima? Aqui é o seguinte, ó. Aqui nós já estamos produzindo a placa, já foi feita. As linhas já estão fazendo a parte de montagem de produtos menores. Então a linha de mesa, linha de processador, linha de amplificadores menores, quatro canais. Então toda a linha IR, por exemplo, ela é feita aqui já finalizada. Também, né? O que acontece? Controle, parte de alarme, então já é finalizado aqui. O que tá É fazendo verdade, ó. Você que não sabe, Stetson também tem componentes de acessórios comuns, alarme, Sim. sirene. A gente no alarme tá fazendo mais pontual. Nós temos alarme, tem uma parte de controle, tem uma parte de lâmpada, né, de estrobo, tem parte de controle longa distância. Então tem uma série de produtos aí que a gente faz de acessórios. Tá vendo? Tem mais um. Então aqui, por exemplo, ela tá fazendo um teste do produto que é o IM. Ela coloca na giga de teste, tem um acompanhamento de uma giga eletrônica aí que faz um acompanhamento para ver se o teste tá ok ou não. Então, obviamente, se o teste estiver ok, esse produto vai vir para cá, para algum técnico fazer uma verificação. Entendeu onde que tá o problema? Entendeu? Deu problema. Se o problema é pontual, se não é. E aí, obviamente, a qualidade, o setor de qualidade de processo está interagindo com isso. Então é feito reuniões, é feita análise todo de manhã. Eles vêm aqui e analisa. E se for uma situação que está sobre. Imagina que foi um erro em série, alguma coisa. Eles testam 1, 2, 3, deu problema, vai chamar a qualidade e falar, meu, tá tendo problema no lote. Aí a qualidade vai tomar a devida proporção, a atitude aqui para ver. Entendi. Então aqui ela está fazendo o outro produto. Aqui já é uma mesa STM 1003. Isso daí também facilita no processo de garantia, né? Claro, Às vezes, claro. Você Aqui, vê que é ó, o mesmo lote que tá dando o mesmo problema. Aqui, né? se você ver, cada setor tem uma TV lá. Tá 58%, né? Então, essa linha tá 58%. É o controle de produção e o controle de quem está produzindo. Então, as pessoas estão produzindo, a gente sabe quem é o colaborador. Então, por exemplo, se amanhã der um problema, qualquer coisa a gente sabe até quem fez. A gente consegue fazer a reengenharia e voltar. A qualidade fala, opa, foi o Marco Antônio que fez a peça. O Marco Antônio não pode sentar aqui se não tiver treinado. Porque para eu sentar nesse setor eu tenho que ser treinado. Então eu estou apto a sentar aqui. E lá no outro eu posso? Não, eu tenho que ser treinado primeiro para ir lá. São processos diferentes, Processos né? diferentes, então treinamentos diferentes. Tá vendo, Mikael? Respeite o processo. Ah. Quem que é o Mikael que errou aí? Ô, Mikael, se liga aí, cara. Isso não tá muito legal aqui, O que, não. que ele tem que fazer? Seguir o processo. Aqui vai ter processos aí, manutenção, parte elétrica, aí a parte assim de não necessariamente fábrica. Ponto de encontro, brigada. Aqui Brigada de é incêndio. as paradas de Não, bombeiro, né? Brigada de incêndio, é. Não, mas tem o treinamento nosso também. Então tem a parte, tipo assim, ó. Existe um treinamento de um pessoal, X, 10 pessoas aí, depende da quantidade de funcionário. Existe o treinamento, o cara tem que saber usar o hidrante, então tem esse treinamento. Quem que são as pessoas? Pessoas X. Se acontecer algo, essas pessoas vão tomar a liberdade de fazer acontecer. Por exemplo, eu não sou da brigada, eu não sei o que fazer, mas os caras vão fazer e eu tenho que vir pra esse ponto aqui, então isso eu sei. Agora, o Você sabe o cara que tem que pegar na mangueira. Ainda bem que eu não sou da brigada. Aqui já é um setor mais quietinho. A biblioteca, chegando na biblioteca. Nós temos o setor de processo e qualidade aqui. Certo. Ali eu vou pedir pra você só não filmar, vou comentar tal que a gente tem, mas é a quantidade de pessoas que tem um diferencial nosso. Entendi. Que a gente briga pela qualidade, então esse é o nosso diferencial. Aqui é uma linha que a gente está montando, então a gente está aumentando a produção, isso aqui é uma linha, o pessoal tá fazendo as bancadas, estão testando as bancadas, então um acompanhamento, porque quando essa linha... novo. Quando essa linha estiver rodando, o pessoal aqui já está preparado, a bancada tá ok, porque foi montada as bancadas, a gente precisa testá-las, para saber se ela tá apta, obviamente. Como eu testo o produto, eu tenho que testar a minha bancada antes, então tem a aferição das bancadas. Então eles estão fazendo esse trabalho aqui. E aí daqui a pouco a gente vai vir com todo o pessoal para trabalhar aqui. Eu gostei do motorzinho da esteira ali. Isso. Interessante. Tem até um L ali, ó. Tem um L ali, um C na verdade, para fazer a placa entrar na outra esteira. Uma conversar com a outra, entendeu? É que vai ter que empurrar depois. Né? Isso. Agora tem que produzir bastante HL, né? Tem. Produto novo. Tem. Continuando aqui, agora tem a parte de montagem dos produtos maiores. As placas foram produzidas lá, o produto chega para cá. Aqueles 5.000 lá que estava produzindo, um estágio antes, um dia anterior, eles produziram essas peças, elas já estão aqui. Pausa pro meme, você vai ter que achar agora o vídeo daquele molequinho lá imitando a parafusadeira. Pra isso daqui, velho. Aí aqui também tem várias linhas, onde aqui ele está produzindo 5.000, aqui tem um teste. Lá foi feito o pré-teste, por quê? Para fora do dissipador. Lá a gente vai testar sinal, testar proteção, testar a parte de tensões internas, toda a parte que a gente consegue testar sem extrair potência. Já aqui, ele está fazendo o teste dos 5.000 watts, na impedância X. Então ele seta ali a nossa banca de carga para impedância, está dando de 1 ohm. Então ele setou ali na bancada, a bancada tem uma caixa de carga, essa caixa de carga vai fazer 1 ohm. Aí ele está produzindo aqui agora os 5.000 watts a 1 ohm. Leu a peça, tá ok, manda embora.
a peça tá com defeito, ela viria pra cá. Pra alguém fazer uma análise, como eu te disse, igual lá. Pode acontecer de problema e é feita essa análise. Aqui, já tá montando e embalando. Então a peça tá apta para o cliente. E aqui, a gente fez, como eu falei, no mínimo 2 vezes são testadas as nossas peças. Uma no pré-teste e uma no teste final. E tem o setor de qualidade que pega peças amostralmente o tempo todo para fazer teste. Então, fora isso... Tô impressionado. Legal pra caramba. A estrutura lá da expedição, toda hora disponibiliza a peça pronta na caixa, desembala a peça para ver todo o trabalho. Pode a peça estar arriscada, por exemplo, não pode para o cliente. Essa peça, então a qualidade faz o trabalho tanto da parte eletrônica quanto da parte estética. Agora já entra todo o processo. A parte estética. Parte estética. Além da estética. Aqui, por exemplo, ela está fazendo um trabalho final. O que ela faz? Ela passa um silicone ali, por exemplo, em determinadas peças. Por causa de vibração. O indutor, por exemplo, tem um fio rígido ali, mas ele é alto. Então tem um momento aqui, né, ele fica mais você vai alto. desgastando o material, né? Fadiga. Sim, vai fatigando. Você vai fadigar o material e você vai ter um Os defeito. caras colocam, por exemplo, caixa Bob. O cara coloca a vibração do alto-falante junto com o produto. Uhum. Diferente de uma TV que o cara chega, compra e coloca ali, um aparelho que ele coloca na prateleira, aqui tem a vibração do carro e a vibração do falante, assim, da estrutura. Sim. E a vibração da rua, vamos falar assim. Então são várias vibrações que a gente tem que prevenir. Sim. Então, obviamente, sem o silicone o produto funciona normalmente, mas é uma medida protetiva para que sua vida útil seja maior, obviamente, do produto. E aí, meu querido? Bom? Beleza? Na paz? Tudo jóia, certinho? Vamos entrar agora na área de pintura dos módulos. Aqui é o começo do processo. Então aqui a peça já foi, no caso aqui ele está pintando as chaparias da fonte, então é aço. A peça já foi pulsionada lá pela nossa máquina, já foi dobrada, então já está pronto o chassi inferior, no caso esse aqui, ó. Eles penduram a peça passa por um processo de lavagem, lava a peça, que é a parte de tirar toda a graxa, né, desengraxante. Também já tem um produto que ele faz um processo de um fundo preparador. Tipo um primer. Um primer. A peça vai passar por uma estufa ali para secar, aí ela vem aqui para os meninos pintarem. Eles vão pintar, a peça faz o retorno e entra no forno agora para curar a tinta. Sim. Então ela passa por 2 estágios. Aí o forno, se você pintar aqui, ó, você consegue ver, ó, a peça que está entrando, a segundo estágio já tem a peça ali, tá pintada, mas não tá curada. Ela vai passar por lá e depois a gente sai com a peça pronta. Então o pessoal aqui insere peça e tira peça, tá? Então faz todo esse processo automático para poder ter uma constância, tá, no processo. É sempre feito isso daí. Então o processo está todo aqui em termos de pintura da peça. Parte de dissipador e chaparia. Lateral, ali já é uma tampa de um produto, ó. Então eles vão fazendo ali simplesmente, então independente do modelo. Claro, passa por lote, mas independente pinta. Claro, tem produto que tem tempo maior do forno. Aí é mexido no tempo da esteira. Então eles esperam, vão deixar esse cara para ser produzido depois. Então tem os estágios aí de, dependendo do tempo que a peça precisa ficar no forno. Aqui é o processo aqui em ângulo diferente. Aqui a peça tá lavada, tá vendo? Ela tá até com uma marca ali de tinta. Sim. Ó. Daqui dá pra ver, tá lavando lá na ponta, tá vendo? Então aqui, voltando aqui é o almoxarifado. Todo o material que chega na fábrica chega aqui no recebimento. Uhum. O que acontece aqui no recebimento? Tem o pessoal do próprio almoxarifado e o pessoal da qualidade, de novo. Porque a qualidade vai inspecionar o material. Não a parte de nota, a parte de qualidade. Então a nota os meninos fazem aí, a conferência de almoxarifado e a parte de qualidade do componente está aqui. Por quê? O componente tem que vir com procedência, o componente tem que vir em boas condições. A qualidade retira componentes amostrais para testar. Uhum. Então, pô, o lote tá aqui, tá? Não, pegou problema no lote. O lote fica segregado aqui. E não entra pro estoque, obviamente. Porque vai analisar. Se for para devolver pro material pro fornecedor, já existe uma não conformidade, vai passar para compras e compras falam, meu, compra negócio seu não veio legal. E isso, se acontecer 1, 2 vezes, corta o cara. Por quê? Porque o fornecedor tem que fornecer coisas boas pra gente. Então a gente luta sempre pra isso. Tem problema? Tem. Se não entrar um produto de qualidade, não sai um produto de qualidade. E a gente bate nessa tecla pra quê? Pra poder garantir que não tenha problema. Então a gente já tem os nossos pra resolver, não vamos pegar dos outros, né? Mais ou menos isso. Então, por exemplo, ó, componente, isso aqui é potenciômetro. Então chegou o potenciômetro, isso aqui é espanhol. Chegou essa marca aqui, então ó, chegou a quantidade, tá aqui. A qualidade não liberou. O que vai fazer? A partir do momento que ele colocou a etiqueta, então agora pode entrar, porque a qualidade fez o trabalho dela. Entendi. Antes disso, tá com a etiqueta do correio, por exemplo, não é nossa. A qualidade vem, testou, ó, pode liberar. Então, o lote está liberado porque foi feita uma análise desse lote. Então, esse cara aqui vai pra cá. Entendi. Caso contrário, ele vai ficar em processo aqui ou de análise ainda, ou até de descartagem, tá? Descartou porque houve algum problema. Tudo aqui a gente controla o FIFO.
Então, por exemplo, chegou componentes de hoje, as placas, estão colando etiqueta com a data. Só vai usar a que chegou anterior. A primeira que entra é a primeira que sai. First in, first out. Então, o que acontece? Eu não posso deixar uma placa aqui do ano passado. Eu vou usando conforme as coisas. Por quê? Você não vai colocar em cima, ela vai ficar lá no fundo, né? Porque eu tenho, por exemplo, o parâmetro de oxidação, eu não posso deixar acontecer. Até o controle, porque imagina que deu um problema hoje com o fornecedor, só que eu vou saber esse problema só daqui a um ano quando eu for usar. Então, não tem essa velocidade. Então, tudo aqui tem todo esse rotacionamento. Então, aqui é todo o material que chega, também é feito essa parte. Aí a gente estoca, né? Faz a armazenagem. Depois ali as meninas juntam o PCP lá em cima. O PCP faz todo o controle do que precisa. A ordem de produção. As ordens de produção, por exemplo, elas são em camadas. Por quê? Eu tenho o transformador. Só que eu tive que comprar o fio. Depois eu tenho que produzir o transformador para depois mandar para a linha de montagem. Já o componente, por exemplo, ele só vem, entra aqui e já está pronto. Então tem cara que tem estágios, tem explosões dele, né? Então tem níveis diferentes. Consequentemente, o PCP trabalha isso, porque ele tem que ter comprado o cobre e o núcleo, por exemplo, antes do componente. Eles chegarem os dois juntos lá, concorda? Então tem todo esse trabalho de delay, de tempo, é o PCP que cuida disso. Entendi. E, por exemplo, se deu um problema de não entregar, ou compra só, não vai entregar, tal. Então eles fazem a logística e o tratamento, o cuidado da fábrica com relação a tempo, a velocidade. E aí se tem uma ordem de produção que tava lá esperando esse componente, você vai ter que trocar a ordem, né? Pra não parar a fábrica. Tem que fazer acontecer, Aí aqui chega as placas. Eu falei, então aqui, ó, tem a revisão do produto, então tem as informações aqui. Então essa chegou dia 14 de 3 de 2025, ela não pode ser usada antes do que chegou, por exemplo, em fevereiro. Tá? Então tem essa parte que eles fazem com o controle, faz todo o controle aí. E aqui tem a parte de separação. Então eles têm que preparar a ordem. Porque chegou RCA, por exemplo, chegou 1 milhão de RCA. Mas na OP dos 5 mil, é um por peça. Vai produzir 1000 peças, então tem que ir só 1000 pra lá. E tem que identificar naquela embalagem que é aquele cara por quê? Aí vocês fazem os pequenos lotes, né? Os pequenos lotes. Porque se der problema, a qualidade quer saber em qual produto que usou. Porque, deu problema no componente X. Usamos aonde? Usou no 5 mil, no 8 mil. Deu problema no 5 mil? Não, deu no 8. Aí a gente vai entender o que aconteceu baseado nos porquê. A gente sabe aonde o componente foi produzido. Isso é um rastreio. Rapaziada, as meninas vão separando. Ela vem e pesa. É parafuso, ela pesa. Na balancinha de precisão ali. Porque é mais fácil do que contar, né? Você então, vê pelo peso. Mas ela não pode mandar 1 milhão de parafusos pra lá. Tem que mandar os 1000, que é o que vai usar. Como eu falei, o processo, cara, é muito, muito processo. Então é uma situação... Hoje tá fácil que a gente foi crescendo normal, mas assim, a estrutura é grande pra caramba pra poder manter isso aqui tudo rodando. Pessoa, cabeça pensante e estrutura. Muita gente, muitos processos. Muito problema. Muito problema. O meu papel agora é fazer piada. É nossa. Aí, tá vendo? Ele gostou. Agora aqui nós vamos conhecer a parte de enrolamento de transformador, indutor, a parte de alguns subconjuntos que vão no amplificador. Então a parte de fonte é feita aqui. É o grosso. E agora vai entrar o grosso. Então aqui, ó, nós vamos ter vários processos que são a parte de transformador e indutor. Então, por exemplo, aqui também todo tem instrução de trabalho, tem controle do processo produtivo, mas aqui, por exemplo, a gente pega desde um transformador do IR400, do HL400 e faz todo esse trabalho. Mas também faz o do VUCA 8000, o VUCA 2000 faz. Todos são feitos aqui. E outros subconjuntos, por exemplo, controle, que a gente tem a longa distância, a parte de infravermelho, a parte do LED, tudo é feito aqui. Então aqui tem algumas máquinas, por exemplo, máquina de cortar fio, cortar espaguete. Então assim, uma máquina você põe aqui o tamanho dela, ela faz o trabalho dela de cortar, puxar o carretel ali e fazer o corte. A maioria são manuais, por quê? Eu tenho o primário e o secundário no transformador. O secundário, como a gente está subindo de 12 com a tensão alta, o secundário é maior, bem maior. Sim. O primário normalmente é 3, 4 espiras. Então, essa espira com bastante fio não tem máquina, não compensa você tapa para a máquina enrolar 2 espiras. Entendi. Então, é muito manual essa parte. Agora o outro que tá lá enrolandão. Isso, o indutor, por exemplo, a máquina faz, porque o indutor tem só um fio lá. Aqui, por exemplo, ela está fazendo, boa tarde, tudo bem? A gente tá fazendo aqui, ó, é o subconjunto da linha de controle. De controle de então, longa. Esse aqui é o longa distância, o infravermelho vem aqui. Então, ela faz aqui o trabalho, vai soldar o LED assim por diante. Esse cabinho aí a galera conhece bem. Conhece. Aqui é como se fosse uma linha de montagem, uma esteira lá, por exemplo, que ela tá fazendo o quê? Uma começa um processo, faz o segundo, faz o terceiro. Então, é feito um processo, que eu vou pegar um aqui, ó. Boa tarde, tudo bem? Posso pegar um aqui rapidinho? Nós temos um indutor, que ele está enrolado. Isso aqui é pelo formato que eu acredito que seja do EX3000 Black. Aonde eu tenho 2 indutores no mesmo núcleo. Esse cara tá com os fios ainda invernizados. É feito o processo aqui, ó, que ela faz a decapagem desse fio para depois finalizar o produto. Aí ele vai estar assim, por exemplo, ó, depois que tiver decapado, ela vai formatar ele, fazer o formato certo e mandar para a linha de montagem. Aqui já é um outro processo, um outro indutor, aonde ela tá fazendo o indutor do CL400 e do IR400. Tem o processo igual, foi feito o enrolamento,
Depois ela faz a decapagem e coloca numa base para facilitar a inserção. Entendi, Então, que é menor, né? faz a facilidade para inserção e também a proteção para ele não ficar movimentando e não ter problema de quebra. Muito então bom. serve para as duas coisas. Então esse é um cara pronto e esse aqui ele tá no meio do processo. Assim. Aí são outros processos, por exemplo, aqui já são conectores. Tem um modelo de conector aqui, ó, onde a gente tem o conector antes e depois. Então, os dois processos aí. Esse aqui, por exemplo, vai no HL800. Que da hora. A gente vê aqui, ó, ele não aguenta mais fazer isso aqui, mas pra nós é legal pra cacete, né? É. Aí. Aí. Que da hora, mano. Aqui continua sendo o mesmo processo, mas produtos maiores. Então, por exemplo, aqui eles estão fazendo outro produto. Tem porquê, então, aqui, né? por exemplo, vai fazendo o processo. Boa tarde, senhores. Aqui tem o transformador pronto. Então, obviamente, aqui eu tenho o primário, por exemplo, o preto, o secundário. E o que acontece? Que eu falei, é muito fio. E aí o primário tem duas espiras. O que acontece? Ver duas espiras não compensa. Então, a maioria do processo é manual. Agora, outros transformadores, por exemplo, linha profissional, já tem um pouco diferente, que os caras trabalham com 220 já. É diferente. Nós trabalhamos com 12 volts. Então, o primário vai ser sempre menor que o secundário. A não ser que for uma fonte, por exemplo, que a gente está convertendo AC para DC. Aí é o contrário. Mas assim, a grande maioria é 12 volts. Aqui é a parte do enrolamento, né? Então é tudo enrolamento, mas assim, são produtos. Boa tarde, senhores. Tudo bem? São situações de processos diferentes, né? E aí, mais uma vez, ó, tem instrução de trabalho até De como enrolar. Não, e até a ordem. Tá? Porque assim, se a gente enrolar diferente, tem o ripple. Eu testei para fazer de um jeito. O transformador está sofrendo toda a parte de potência e ele está gerando ruído. Quando chega nos FETs, ele chega com amplitudes diferentes. Não de tensão, mas de ripple. O ripple é sujeira, vamos falar assim. O que acontece? Essa sujeira, a gente filtra com o capacitor na fonte. Só que se estiver muito grande, o cara começa a sofrer, os MOSFET começam a sofrer, porque tem um ripple grande. Então o enrolamento, o jeito que faz é importante. Vamos ali na parte de máquina agora. Bora. Aqui nós temos o processo de chapa e alumínio. Vamos ter uma máquina que faz toda essa que tá barulhenta aí, ó. Ela faz todo o corte da chapa de aço, depois a gente dobra e faz as peças, o chassi de aço, o lateral do produto. E aí tem o alumínio que é cortado e furado, usinado aqui, que faz toda a parte do computador nosso é feita aqui. Vamos lá. Aqui o material chega, por exemplo, em lingote. Isso aí tem um lingote de 3 metros, aonde a gente pega isso aí, vem da usina, pra gente cortar e fazer a parte de usinagem. Obviamente vai cortar do tamanho do produto, fazer a furação do tamanho do produto. Só aqui dentro, ó, nós temos uma sala de corte. Na sala de corte sai muito cavaco. Se a gente for lá ver, é o problema. Então eu tenho a sala de corte aqui que eu vou cortar o tamanho e depois vou usinar. Essa aqui é a parte de chaparia. Então isso aqui é tudo chapa de aço. Cada pallet aqui tem aproximadamente 1000 kg de aço. Então tem várias chapas aqui, que a chapa entra na máquina aqui, ó. Essa máquina é uma funcionadeira, é o nome dela. Essa máquina tem o trabalho de fazer o que? Ela pega a chapa, ela vai cortar, fazer todo o recorte da peça. Aqui, por exemplo, ó, é uma peça do processador que a mesma peça está fazendo lá. A peça sai nesse plano aqui, ó. E aí depois é dobrado. Isso. Ela tem uns tagzinhos aqui, ó, que é a junção depois daquele solta as peças, tá vendo? Elas vêm meio que... Elas vêm para facilitar o trabalho. E aí essa peça tá aqui para depois vir para essa máquina aqui que faz a parte de dobra. Então aqui, ó, assim essa aqui. Esse aí é diferente, né? Esse aqui é protótipo. Ah! Aqui tem uma peça, por exemplo, que ela tá feita a parte já de dobra. Então essa peça aqui é uma amostra, mas é uma peça que poderia ser qualquer peça de produto que já passa por esse processo. Então aqui a gente vai fazer qualquer... Mas que diabo é esse? Vou guardar ela aqui. Presta aqui, presta aqui. Já deixa aqui nos comentários, ó. O que você acha? Não perde o emprego, pô. É igual essa peça aqui, ó. Quem reconhece? Deixa aqui nos comentários, ó, de qual produto é essa peça aqui. Aqui, por exemplo, já é uma peça que está cortada, já foi feita a furação dos LEDs aqui, a furação interna, então essa peça está pronta. Essa peça ainda está suja e ela vai voltar lá para aquele processo que a gente viu primeiro. Ainda tem um processo de que é a parte acabamento, de né? lavar, pintar. Então aqui a peça está só usinada. Daqui é 12 mil, hein? Olha o tamanho. Eita, tá vendo o tamanho? Aí aqui são outros processos, por exemplo, de furação. Tem a furação automática e furação manual ali, que o pessoal faz a furação de usinagem. Entendi. Então aqui é a parte de confecção de molde, que todo o projeto é nosso, tem um CNC aqui atrás, por exemplo, ó. E aí tem as máquinas que são as parte de eletroerosão, tudo para fazer a parte de molde, faz a parte de postiço, toda a parte eletroerosão. Eletroerosão é o mais preciso que tem. Depois a gente passa ali para você ver. A eletroerosão ajuda a fazer quinas arredondadas, ou melhor, Exato. quina viva.
A broca só faz esquina arredondada. Sim. Então você pega ali e faz um negócio diferente. E, por exemplo, ó, isso aqui é um eletrodo. Então esse cara foi confeccionado por nós, aqui tem uma camada de grafite, ó, Aham. que aí vai entrar nessas máquinas, que essas são as eletrosão. Essa máquina, obviamente, ela vai fazer por eletroerosão. Ela vai fazer eletrosão porque fica dando um choque, a descarga elétrica no aço, através desse cara aqui, sem encostar, e vai comendo, entre aspas, o aço. E aí nós temos eletrodos de vários tamanhos, ó. Que, por exemplo, é o eletrodo que ele vai ficar fazendo a CNC fazer toda a parte mais grossa, para não ficar fazendo isso aí por longo tempo, que demora, é um processo lento. Isso daí é do HL400. É. Aqui, por exemplo, ó, tá parado o processo, vai dar pra ver, ó. Então, tem uma ferramenta aqui, o eletrodo tá aqui, ele vai descarregando a descarga elétrica, obviamente que é controlado, né, a amperagem disso, e ele vai fazendo a quininha viva ali com o eletrodo. Então, faz todo esse processo aqui internamente. Toda a parte de desenvolvimento e confecção dos moldes é nosso também. Vai pensando que é fácil fazer um bagulho desse? Cada processo desse tem um profissional dedicado a isso. Sim. Por exemplo, aqui, pô, CNC, mexer numa máquina, conhecer, até a medição disso é difícil. Pergunta rápida. Quantos engenheiros tem na fábrica? Ih, não posso falar, né? Vai ter bastante. Na fábrica, Não, engenheiro no total. O pessoal não vai saber qual que tá destinado Não, pra cá. tem bastante. Quantos engenheiros? Tipo, tem 30 engenheiros? tem mais. Tem mais que Mas não 30? posso falar. Olha só. Pronto, ó, segredo. Aí aqui é a parte de injetora, onde realmente aqui nós estamos injetando as peças plásticas. Vê se tem alguma coisa injetando aqui, ó. Boa tarde, senhores. Então aqui, o molde já foi feito, confeccionado, e o molde está na máquina para poder fazer a injeção. E aí, mano, tudo bem? Então aqui, ó, se você ver, tem um molde já pronto, tem as duas partes do molde. Ele vai fechar esse molde, vai entrar o material, o polímero, dependendo de qual seja, quente, numa temperatura obviamente controlada. Tem uma pressão específica para sair a peça. Então aqui tem todo um controle que os meninos controlam aí tem uma receita ali que é feita dentro da máquina, por exemplo, o produto A, sabe a temperatura, o polímero e tudo mais. Então, aqui também é uma ciência, como todos os processos da fábrica, tem um estudo para que a gente tenha um melhor processo e também um melhor produto. Vocês fazem injeção só de plástico ou de alumínio também? Não, só plástico. Plásticos e polímeros. Tá. Desde o acrílico e tudo mais, mas da alumínio não. E no final de tudo aquilo, o que você tem de resultado são esses produtos incríveis que você vê aqui e utiliza no seu dia a dia, certo? Certo. A gente passou por todo o processo fabril, são muitos processos, muita área ali, muito desenvolvimento, muito cuidado para que chegue até você esses produtos aí conforme foi dito, Gabriel. Exatamente, cheio de qualidade e, se precisar, o que a gente espera que não aconteça, que é a garantia. Sim, a gente tem uma assistência aí em todo o país, a nossa principal aqui na cidade, na nossa fábrica, mas tem assistência espalhada por todo o país. Muito bom. E ó, aguardem que tem lançamento vindo aí, ó, como esse incrível controle de longa distância que nunca mais vai acabar a bateria, porque ele tem uma bateria recarregável. Vai acabar assim, né? Se acabar, você recarrega, fechou? E é isso aí, gente. Quer ver mais conteúdo desse tipo? Segue aqui a página da Stetson, segue a GC Audio Parts e nos aguardem. Grande abraço.